Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Toda semana, bate-papos muito especiais sobre um tema que a gente é apaixonado, que é a literatura. E para conversar com a gente hoje, eu recebo o Giovanni Martins, que nasceu no Rio de Janeiro, em 1991. Ele já trabalhou como homem-placa, atendente de lanchonete e de barraca de praia. Já em 2013 e 2015, participou das oficinas da Festa Literária das Periferias, também conhecida como FLUP. Publicou alguns de seus contos na revista Setor X e foi convidado duas vezes para a programação paralela da Flip. Seu primeiro livro, que é uma coletânea de contos que eu já li, que é O Sol na Cabeça, publicado pela Companhia das Letras em 2018. Está sendo adaptado agora como série e também já ganhou aí edições traduzidas em vários países. E em 2022, o Giovanni publicou seu primeiro romance também pela companhia O Via Ápia, que está aqui na imagem para vocês. E a gente vai conversar então com ele. Giovanni, seja muito bem-vindo. Queria te agradecer em primeiro lugar por ter topado participar aqui desse papo e já soltar uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: antes da gente pensar aí no Giovanni escritor, né, que publica livros na Companhia das Letras, tem seus livros traduzidos, queria saber quem é o Giovanni leitor. Da onde surgiu esse interesse pelos livros, né? Você foi uma criança leitora, você cresceu em um ambiente que de alguma forma tinha a presença dos livros? Conta um pouquinho pra gente. Fala, Pedro. Obrigado pelo convite, pela conversa. Muito legal a gente começar pela leitura, assim, que é, para mim, a coisa mais formadora, assim, que eu poderia trazer para essa conversa, é falar sobre esse processo de leitura. Eu tive interesse muito cedo pela leitura. Eu fui uma criança precoce em relação a isso. Eu comecei a ler com 4 anos. E na minha casa não tinha muitos livros, assim, na verdade. Era uma casa, era comum, assim, né, do subúrbio carioca, assim, né, da zona oeste carioca, as casas não terem muitos livros, além da Bíblia ou de algumas outras coisas, tipo, alguma coisa do Paulo Coelho, assim, era muito pontual, assim, a presença dos livros, tanto na minha casa como dos meus vizinhos e parentes, mas esse meu interesse, ele fez com que os livros passassem a existir assim, na minha casa, né? Acho que desde cedo eu tinha esse impulso por ler e minha família percebendo começou a atender esse impulso e trazer livros, falar sobre isso, ganhar livros dos outros e tal. E aos poucos eu fui construindo essa biblioteca, né? Eu tenho alguns livros dessa época até hoje, livros que eu ganhei com 6, 7, 8 anos de idade. Ah, e eu fico pensando, assim, refletindo sobre esse processo de me tornar um leitor. E hoje em dia eu consigo enxergar alguns pilares assim importantes para essa construção, né? Uma delas eu acho que é a minha relação com a minha avó paterna, que era uma excelente contadora de histórias e apaixonada por palavras cruzadas, né? Então, eu acho que ver o exercício dela ali com as palavras me influenciou de alguma forma. A minha avó ela lia muito para mim revista em quadrinhos também, né? Principalmente Turma da Mônica e coisas da Disney, etc., que rolava assim para criança. E eu me lembro, assim, de eu muito pequeno, fingindo que sabia ler, assim, para os meus amigos, assim, eu decorava aquelas histórias, ia para a rua e ficava fingindo que eu estava lendo aquilo. E foi aí que começou meu processo de alfabetização, assim, eu fui alfabetizado em casa pela minha avó. Ela percebendo esse meu interesse pelas palavras, começou a me falar: C com A faz K, B com A faz Bá. E assim eu fui entendendo, comecei a gostar de ler. Então, acho que isso é uma coisa importante nessa minha formação como leitor, essa relação com a minha avó. E a outra é relacionada à minha mãe, né? Minha mãe, apesar de não ter sido uma leitora ao longo da vida, ela sempre teve essa vontade de que a gente fosse, assim, né? Então, me lembro da minha mãe levar eu e meus irmãos
para a Bienal do Livro em todas as edições, Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E para mim era um momento muito mágico, assim, ir para a Bienal pelo tamanho daquele evento, assim, e pela importância que o evento dava para os livros, né? Parecia um universo mágico, assim, nesse sentido, assim, parecia que a coisa mais importante do mundo era aquela coisa ali, o livro e tal. E eu sinto que também tem uma coisa muito afetiva, assim, nesses passeios com a minha mãe, porque nessa época minha mãe trabalhava em Copacabana, a gente morava em Bangu, quer dizer, era muito distante assim o trajeto que ela percorria para chegar no trabalho todo dia, e eu convivia muito pouco com ela, tanto que eu morava com a minha avó. Então, eu sinto que esses passeios também eram um momento de estar minha família toda junta, assim, né? Minha mãe com meus irmãos e tal. Então, tinha muito carinho, assim, por isso. E comecei a ler, assim, comecei a ler bastante, comecei a pedir livros de presente, principalmente. Eu lembro de quando eu fiz 10 anos de idade, eu pedi Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Foi talvez o meu primeiro pedido, assim, 100% consciente, assim, que eu consigo me lembrar. E a partir de então, eu comecei a ganhar muitos livros, se espalhou, assim, essa ideia de que eu gostava muito de livro, então todo mundo que tinha um livro vinha e me dava, ou falava para os patrões e pessoas que trabalhavam, e as pessoas davam livro, assim, e assim eu fui construindo na biblioteca esse hábito, assim, de ler, que eu carrego até hoje, assim, né, eu não fiz ensino formal, né, eu me formei escritor a partir das oficinas, como você falou, da FLUP, do setor X, mas principalmente pela leitura, assim, né, aprender a escrever lendo. Demais, muito legal esse. Não, você começou a ler muito cedo, né? Com 4 anos, imagina. E realmente a experiência da Bienal, né? De um evento gigante como aquele é muito impressionante, né? Assim, para uma criança, então, você vê tanta gente, tantos livros, né? E autores, é um momento marcante. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse momento que você passa a ter um interesse não só na leitura, mas na escrita mesmo, né? Quando você sentiu essa vontade, esse interesse, e até que você comentasse sobre a importância dessas oficinas, né? Da FLUP, por exemplo, que acho que nem todo mundo conhece, já ouviram falar da Flip, que a gente vai falar um pouco depois, você também já foi, mas eu acho interessante você compartilhar com a gente. Então, eu sempre escrevi também, né? Eu lembro, assim, de coisas que eu escrevia com 8, 9 anos de idade, assim, versos, né, na escola. Eu lembro muito de uma paixão que eu tive nessa época, que eu fazia versos para ela e tal, ficava... Enfim, sempre foi um jeito de eu lidar com as coisas, eu acho. E aí aconteceu uma coisa muito marcante na minha vida, que foi ter se mudado, né, de Bangu para o Vidigal quando eu tinha 11 anos de idade. Ah, Todo mundo que eu conhecia mudou, né? Tudo, todas as regras, tudo era diferente e eu tive muita dificuldade de me adequar com esse novo universo no primeiro momento. E eu sinto que, além da leitura, a escrita foi uma importante ferramenta para eu poder lidar com isso, assim. Então, eu escrevia muito, escrevia diário e tal. E como eu gostava muito do Drummond e do Rubem Braga, que eram autores que eu acompanhava no livro didático, né? Tinha muitas crônicas deles nos livros didáticos de português. Eu comecei a escrever crônicas também, já com 13, 14 anos. E fiquei escrevendo assim ao longo da adolescência inteira. Aí começou o lance da internet, né? E eu comecei a postar essas crônicas em blogs e tal, e receber alguns retornos, né, de leitores completamente aleatórios, assim. Enfim, todo mundo gostava muito das coisas que eu fazia, e isso me incentivava a continuar fazendo. Nessa época também eu meio que tinha desistido da escola, assim, eu não me dava muito bem com o universo escolar e tal. E aí eu queria ser artista de alguma forma, só que eu nunca pensei que eu fosse ser escritor. Isso que é o mais engraçado, assim. Quando eu falo, tipo assim, eu escrevo desde os 8 anos, sempre li, Aham. parece que eu quis ser escritor a vida inteira, assim, mas na verdade eu meio que recusava isso ou nem imaginava que fosse uma possibilidade. A Uhum. primeira coisa que eu achava que ia me sustentar mesmo era a música. Eu toco violão e tal, e escrevia letra de música e achava que sabia cantar, e aí eu achava que eu ia ser músico.
Então, tinha banda e tal na adolescência e tal, banda de rock. Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser um rockstar. Mas, enfim, não rolou, como vocês bem sabem agora. Quem E sabe um aí eu dia, fui, quem sabe um dia. sabe? E aí eu fui tentando várias outras coisas. Outra coisa que eu gostava de fazer era de desenhar. Então eu pensei, eu vou ser desenhista. Aí depois eu pensei, vou ser tatuador. E aí teve um Você encontro estava assim, mais muito no mundo importante. das artes mesmo, né? Exatamente. E aí teve um encontro que foi muito importante, assim, com uma figura, que é o Márcio Januário, um grande amigo até hoje, que a gente se encontrou, eu estava saindo de um trabalho e eu estava precisando trocar um dinheiro e tal. Eu fui falar com ele na rua, ele trocou o dinheiro para mim e a gente pegou o mesmo ônibus. E aí, nesse ônibus, eu me lembro dessa conversa até hoje, que ele olhou para minha cara e falou assim: pô, mano, você tem maior cara de maluco, né? Aí eu fiquei tipo, você jura? Aí ele, já pensou em fazer teatro? E aí eu, pô, nunca pensei, mas até que parece uma boa ideia. Eu tava atirando para tudo que é lado mesmo, né? Apareceu ali mais uma oportunidade, eu fui. E aí eu entrei na companhia de teatro do Márcio e comecei a praticar e tal. Só que ele logo percebeu que o meu lance era escrever e não atuar. E aí ele foi me incentivando, assim, primeiro me recomendando livros, dando toque nos textos que eu fazia no meu blog, e quando começou a FLUP, ele falou, você precisa fazer a FLUP. E foi aí que eu fui para a FLUP pela primeira vez, em 2013, e aí participei do processo de formação de escritor, de narrativas curtas, processo muito rico, assim, porque a gente se encontrava todo sábado, em alguma favela diferente do Rio de Janeiro. Em um dia, a gente nunca repetia o local desses encontros. Então, em cada sábado desse, a gente se encontrava e tinha a palestra com algum escritor. Então, nesse período, eu vi Marcelino Freire, eu vi Ana Maria Gonçalves, eu vi Paulo Lins, eu vi toda essa galera da literatura contemporânea. Comecei a entender um pouco o que era mundo editorial, o que era publicação, porque eu só sabia que existia o livro, assim, eu nem sabia o nome das editoras direito, assim, o meu lance era com o livro, assim, e a partir da FUP eu comecei a entender essas coisas, e além disso comecei a ter contato com outros escritores como eu, assim, né, escritores que eram moradores de favela, escritores que estavam querendo entender aquilo, estavam em momentos meio parecidos, assim. E aí, a partir de então, comecei a publicar e tal. Então, acho que as oficinas foram importantes nesse sentido, assim, tanto de me inserir numa ideia do que é o mundo da literatura para além do livro, e também me colocar em contato com meus pares e, a partir disso, entender a minha própria literatura, assim, né? Então, acho que foi a partir de 2013 que eu pensei, quero ser escritor. Isso foi um processo, assim, de muito importante para mim, que a partir do momento que eu entendi isso, eu tinha um projeto assim para poder seguir em frente, que foi rolando até eu conseguir publicar o meu livro em 2017, né? Até 2015 eu achava que ia ser músico. Eu Bom, ficava pelo menos ainda. você rodou, né? Você tentou outras áreas artísticas, então você conhece um pouquinho de diferentes áreas. Tem uma formação diversificada. Você falando, né? Você falou de dois autores que te influenciaram na escrita de crônicas, são dois autores brancos. Em que momento naquele momento você tinha consciência assim, eu não estou lendo talvez histórias tão parecidas com a minha, onde eu encontro essas histórias, elas existem? Em que momento que você passou a prestar atenção na falta de diversidade na literatura e se você também se percebeu em algum momento que começou a ingressar nesse mercado literário, editorial, assim, eu sou um dos poucos, né, parecidos comigo, assim. Então, isso foi esse momento foi muito importante a FLUP e também as oficinas de teatro, porque eu tinha uma relação com a literatura que parecia que ela não se misturava assim muito com o meu mundo comum. Parecia que a literatura era uma coisa e a vida que eu levava era outra, assim. E que de alguma forma isso não fosse possível de se misturar. E isso tem a ver com realmente
ler muitas vezes histórias que passavam num universo muito diferente do meu. Então, acho que primeiro fazer teatro me ajudou muito com isso, porque quando eu cheguei na companhia do Máscara, a companhia completamente solta, o espetáculo que eles estavam fazendo era o Shakespeare, que era uma que era uma que era um espetáculo que se baseava em algumas passagens marcantes da obra do Shakespeare num contexto de baile funk. Então, Não? ele já era uma obra que já misturava assim essa ideia de cultura popular e cultura erudita de uma forma muito orgânica, assim, engraçada e tudo. E isso já foi um choque para mim, assim, pensar que baile funk e Shakespeare pode estar Uhum. na mesma conversa e tal. Até então, para mim, a coisa de Shakespeare era alguma coisa muito intocável, assim, né? E a partir de então começa a desmistificar isso tudo e a FLUP também, assim. Até antes mesmo de participar das oficinas da FLUP, a FLUP já tinha feito esse serviço para mim. Porque a FLUP começou, na verdade, em 2012, um ano antes de eu começar. Então, antes de fazer as oficinas, eu li o livro da FLUP. Então, eu tive contato com o conteúdo dos autores da FLUP. Naquela época, estava começando essa história das UPPs e tal, e tinha muita história sobre isso no primeiro livro da FLUP. E eu fiquei muito impressionado, assim, realmente, de ler uma produção literária que abordasse exatamente coisas que eu estava vivendo e tal, que se aproximava da linguagem que eu estava acostumado a falar. Então, acho que essas duas coisas foram muito importantes. E foi a partir daí que eu comecei a entender que a minha própria vida era interessante para poder pensar em literatura. A minha vida, que eu digo, os lugares por onde eu circulava, as pessoas com quem eu falava, as histórias da minha família e tal. Então, eu comecei a... Foi um processo de afirmação identitária muito forte, assim. Eu acho que antes da FLUP e do teatro, eu tinha essa noção, assim, muito comum entre várias pessoas negras e faveladas, que era de que a favela era só algo ruim, assim, porque o estigma era tão grande, assim, principalmente quando eu fui morar no Vidigal, assim, que comecei a viver um processo de fricção social muito forte com os bairros que estavam à minha volta ali, enfim, parecia que aquilo não era digno de ocupar espaço num livro, né? E a partir desse momento da FLUP, assim, eu começo a inverter essa lógica e a entender o meu cotidiano e as histórias que eu tinha como potência criativa. E aí começo a afirmar isso na minha literatura na verdade, o Sol na Cabeça é o resultado dessas descobertas, né? Enquanto eu descobria tudo isso, ia me afirmando, afirmando minha linguagem, afirmando aquelas histórias, eu ia construindo os contos que foram acabando sendo selecionados para o Sol na Cabeça. É, é muito interessante você falar isso, né, desse momento de primeiras percepções de uma forma mais consciente. E eu, lendo algumas reportagens, entrevistas que você já deu, tem um momento que você fala quando você vai para Flip, que você diz, ali eu percebi que era negro porque era o único, e que também você teria ficado deslumbrado de ser tratado como um igual por grandes nomes da Flip. Essa sensação já passou? Você vê muito mais diversidade, muito mais semelhantes nesses grandes eventos, né, em que está talvez a elite intelectual e da qual você passou a fazer parte, publicando, né, numa principal editora do Brasil. É, como é que é isso hoje em dia para você? Eu acho que mudou muito, assim, né? Essa fala minha, eu estava me referindo à Flip de 2015, foi a primeira que eu fui, por conta da revista Setor X. Depois eu voltei na Flip várias vezes, né? Depois, antes de publicar o Sol na Cabeça, volto mais uma, depois volto com o Sol na Cabeça, volto com o Veado. E essa primeira vez para mim foi muito chocante, né? Eu acho que até então eu nunca tinha circulado num ambiente que fosse tão predominantemente branco. Assim, isso foi muito chocante para mim naquele momento. Eu devia ter ali os meus
23, 24 anos de idade. Ah, e me fez pensar muito, assim, né? Eu já estava nesse momento de afirmação, de identidade e tal. E eu acho que mudou muito de lá para cá. Acho que de 2018, acho que de 2015 para cá mudou muita coisa, né? Foi mudando muito a ideia de curadoria da Flip, inclusive foi mudando também o perfil de leitores, né? Acho que com a coisa da criação de conteúdo também na internet surgiram leitores diferentes que também têm apelo para outros autores. Assim, acho que mudou muita coisa. Eu acho que esses eventos literários ainda são bastante elitistas, né? Mas é, já houve muito avanço, principalmente na questão da presença dos autores, né? É, a questão do público, ela já envolve uma outra coisa, porque ir para Paraty é caro, e ficar em Paraty é mais caro Uhum. ainda e tal. Então, automaticamente, o evento ele se configura com um caráter exclusivo. Exclusivo, inclusive, para a própria cidade de Paraty, né? Os moradores de Paraty não frequentam a Flip tanto quanto deveriam. Ah, então, acho que a gente teve, sim, algumas mudanças, acho que mudanças positivas. A gente tem grandes nomes, assim, da literatura, que são pessoas negras hoje, grandes nomes de pessoas enfim, grandes nomes que estão trazendo histórias diferentes, né, do que a literatura brasileira costumava produzir em grande escala, assim, e tendo destaque na mídia, principalmente. Então, acho que sim, mas acho que é sempre um lugar que está em disputa, assim, né? Porque também eu acho que você consegue conquistar um espaço e aí depois você já tem que brigar sobre como é que você vai conquistar, como é que você vai manter esse espaço no sentido de qual é a expectativa que você tem sobre a sua obra, o que você deveria fazer como autor nesse momento, assim. Então acho que sim, que a gente avançou, mas que a disputa ainda está muito acirrada, assim. Eu gostaria de me sentir um pouco mais livre, assim, como autor. Ainda não consigo. Eu acho que esse livro novo que eu estou fazendo é também um exercício disso, assim. Mas eu sinto que desde o meu primeiro livro existe uma tensão de com de alguma forma com meus possíveis interlocutores. Vou dar um exemplo. Só na Cabeça, ele foi muito falado por ser um livro que mistura várias linguagens e tal. Ele tem muita gíria, mas também usa uma linguagem mais formal e tal. Isso daí já era eu ali com meus 24, 25 anos de idade, respondendo a uma prospecção de expectativa, né? Eu ficava pensando, cara, se eu escrever um livro todo em gíria, vão achar que eu não domino essa língua, vão achar que eu estou fazendo só um relato aqui de algumas histórias e tal. Então eu já tinha essa preocupação na cabeça enquanto eu escrevia meu primeiro livro, assim. Eu acho isso bastante violento, assim, pensar que uma parte dos artistas do Brasil tem que, além de fazer o seu trabalho, ter essa preocupação com a expectativa e o olhar do outro, assim. E eu acho que essa é a disputa que a gente tá travando agora, assim. Não só conquistar o espaço, mas ter a liberdade de, dentro desse espaço, falar sobre o que bem entender. E quando você disse que está agora sentindo um pouco mais essa liberdade nesse seu novo projeto, você pode falar alguma coisa desse novo projeto ou ainda é segredo? É um segredo, na verdade, mas eu posso falar um pouco sobre o que é isso, essa sensação. Eu acho que isso Uhum. tem a ver com os outros, mas também tem a ver comigo, assim. Quando eu penso no Sol na Cabeça, eu penso muito como um livro possível, assim, né, que deu fazer naquele momento. É um livro de contos, é um livro curto, é um livro que traz vários momentos da vida, assim, da minha vida e muitas das reflexões que eu tinha até aquela idade, né. Então vejo muito como um livro possível, assim. Quando eu vou fazer o Via Apia, que vai falar sobre um momento extremamente traumático assim da minha vida, que foi a chegada da UTP na Rocinha, eu sinto que era um livro que eu precisava muito fazer, assim, que eu já estava carregando há muito tempo e que eu sentia muito importante ser publicado também naquele momento, né? A gente, depois da chegada das UPPs, a gente teve um aumento muito grande na letalidade policial, enfim, a tensão entre polícia e favela ficou muito mais
acirrada e a mídia começou a trabalhar isso de uma forma muito mais especulativa. Isso acabou virando muito capital político também, em eleição e tal, a coisa do, enfim, de reprimir e dessa violência. E eu sentia que eu precisava muito fazer o Via Apia, né? Precisava muito contar a história. E agora eu acho que esse é o primeiro livro que eu quero muito fazer, assim, um livro que traz que mistura tudo que eu já pensei assim até hoje, grande parte dos meus interesses assim. Então eu sinto que, mas também de alguma forma eu sei que é um jeito de eu estar disputando esse lugar, assim, olha, é um livro muito diferente dos outros que eu fiz, porque não é, não aceito ficar preso também no estigma de alguém que escreve só sobre a mesma Uhum, coisa. uhum. Então, exatamente, é sempre esse misto assim, de uma motivação pessoal, mas também com uma batalha um pouco com o que está no entorno assim, do trabalho do escritor. E esse tema da liberdade acho muito interessante. Isso acho que envolve autores que às vezes são colocados em uma caixinha, né? Assim, você só sabe falar disso. E até mesmo nos eventos, você vai ser convidado para participar de mesas cujo tema sejam, né, de literatura periférica. Mas, pô, eu sei falar de outras coisas também. Eu sei falar de outras literaturas que eu leio, que eu gosto. Então, eu acho que isso acaba, né, essa tentativa de colocar, assim, em, em temas, né? Assim, quando, na verdade, ao mesmo tempo, uma parte de leitores, não, pode falar de tudo. Ah, e quem hoje em dia te inspira depois de todo esse seu processo, assim, né, de viver outros universos, de conhecer outros universos e de ter cada vez mais consciência também da importância do seu papel e também de outros autores que vêm ganhando destaque? Hoje em dia, assim, eu diria que tem dois escritores que são muita referência para mim, que são coisas recentes, assim, de 6 anos para cá, depois que eu publiquei o Sol na Cabeça, né? Que antes eu acho que eu divido esses períodos, porque antes do Sol na Cabeça, eu acho que eu tinha uma biblioteca possível, né? Eu ia meio que reunindo os livros que dava, ia muito em sebo e tal. E depois do Sol na Cabeça que eu comecei a ter mais acesso, mais poder aquisitivo, e até o acesso à própria Companhia das Letras, para poder pegar um livro ou outro ali, eu comecei a trabalhar nisso que eu chamo da minha biblioteca ideal. Assim. Então, alguns títulos foram, desapeguei deles e ganhei outras coisas. E dois desses autores muito importantes para mim são o Chinua Achebe, o autor nigeriano, e a Bom. Ursula Le Guin, autora norte-americana. Assim. Uhum, Acho que uhum. essas duas figuras têm me influenciado bastante, assim, ah, tanto na questão da linguagem, da forma como eu escrevo, mas também nos temas, né? Em como pensar esses temas, como abordar os temas e tal. O Tito Achebe já no Via Apia já era uma referência assim completamente fundamental, assim, eu me inspirei muito na Flecha de Deus para escrever o Via Apia, assim, aprendi muito com a maneira como ele trabalhava as tensões que corriam em volta daquelas histórias e tudo. Eu me inspirei muito no Flash de Deus para fazer o teatro. E nesse novo livro, ele é, de novo, a grande referência, o mesmo livro, A Flecha de Deus, por outros motivos. E aí eu coloco também Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, como um livro muito importante assim, para mim nos últimos anos e que tem sido uma grande referência para mim escrita, Os Uhum. Despossuídos. Mas tudo que a Úrsula fez, assim, desde do ciclo Terra-Mar até A Mão Esquerda da Escuridão, tudo isso me interessa muito e me influencia bastante também. É interessante, porque ela escreve ficção científica, né? O seu novo livro tem algum toque de ficção científica ou não? Eu diria que mais especulativo, assim, do que Tá. científico em si. É, tá. Mas, no meu caso, né, não da Úrsula, acho que a Úrsula Uhum, trabalhava muito essas duas coisas, inclusive a fantasia também. sim. Mas o que me interessa muito, muito no trabalho da Úrsula é a forma como ela faz literatura a partir da ideia de etnografias, né, de arqueologias possíveis.
Ela, a Úrsula é filha de um dos grandes antropólogos dos Estados Unidos e a mãe da Úrsula se torna antropóloga também. Uhum. E eu acho muito fascinante a maneira como ela faz essa transposição, né? Quando ela cria esses mundos imaginários, ela não está imaginando, ela não está inventando a moda como essas pessoas vivem, ela está usando histórias dos Yanomami, está usando a história dos povos tradicionais da Ásia, da África e tudo. Ela tinha muito esse repertório antropológico e fazia muito essa transposição. Isso me interessa bastante, assim, principalmente nesse novo livro. E questões técnicas também, acho que ela me influencia, assim, à medida de como descrever certos espaços, ambientes e tal. Eu sinto que eu estou passando por uma mudança muito grande no jeito de escrever. E essas duas figuras têm me influenciado bastante. Mas tem várias outras, né, que eu gosto muito da Chimamanda também, que é uma autora importante assim, na minha formação, me ajudou muito no Via Ápia também. Ainda bem, né, tem muita gente boa, Uhum, tanto sim. sendo publicada, sendo traduzida, né, e sendo descoberta nos últimos anos. Uhum. Totalmente. Bom, caminhando aqui para o final do nosso papo, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre o Via Appia mesmo. Você já disse um pouquinho sobre a questão das UPPs, mas fala um pouquinho dos personagens, né? Porque a gente encontra cinco amigos, é isso, o leitor vai se deparar com a história de cinco amigos, né? Conta um pouquinho para quem ainda não conhece a obra, para ficar com mais vontade ainda de ler depois desse papo. Maravilha. Bom, Viata é um livro onde eu queria falar sobre esse momento da chegada das UPPs na Rocinha, mas eu não queria que isso fosse a coisa mais importante. Eu queria inverter um pouco essa ideia e falar sobre como algumas vidas foram transformadas por essa chegada. Um livro que me deu bastante trabalho por essa estrutura de cinco personagens, mas que, de alguma forma, eu acho que era o único jeito possível de eu conseguir contar essa história, porque toda vez que eu pensava num protagonismo mais definido, eu não conseguia acreditar muito, assim, eu só conseguia pensar nessa história com um protagonismo múltiplo, dividido, assim, para Uhum, ter uma ideia que eu queria, de certa forma, fazer um recorte de uma geração, assim, um recorte geracional desses meninos entre 17 e 21 anos, que foram os que mais sofreram assim, com a chegada da polícia na Rocinha e em várias outras favelas que passaram pelo processo de PT. Então, eu penso esses cinco personagens que a princípio nem se conhecem, né? Eles vão se conhecendo ao longo dos livros. Quer dizer, alguns deles se conhecem, outros não, e eles vão todos se conhecendo ao longo do livro. E eu fui dividindo assim a construção dos personagens. Ela foi pensada a partir do que eu precisava, assim, o que era mais fundamental para eu conseguir contar essa história. Então, cada personagem ele expressa uma faceta assim, do que eu estava pensando em relação a esse tema, né? Então, eu tenho os dois irmãos, o Washington e o Wesley, e com eles eu vou trabalhar talvez o tema principal assim do livro, que é a ideia de que a repressão às drogas é muito mais nociva do que o próprio consumo, né? Eu acho que esses dois irmãos eles me ajudam muito a trabalhar essa ideia que é a ideia central do livro, assim. Ao mesmo tempo, eu queria falar sobre militarização, queria falar sobre como o Estado também copta forças dentro das próprias favelas para poder reprimir as favelas. E é assim que surge o personagem do Murilo, que é um jovem soldado que tá servindo ao exército bem nesse momento em que a questão militar nas favelas está ficando cada vez mais acirrada. Ah, eu queria falar também sobre a possibilidade do sonho, a possibilidade de escapar de certas certezas e definições sociais, e a partir daí nasce o personagem do Douglas, que é alguém que gosta de desenhar, que quer ser tatuador, e, enfim, que está tentando um destino diferente do que aquele que parece traçado para ele. E eu queria falar sobre passabilidade também, sobre como mesmo dentro das favelas, algumas pessoas são mais perseguidas do que outras. Então, assim nasce o personagem do Biel, que é o único personagem branco entre eles e é o único que tem
alguma ligação com a venda de drogas e ao mesmo tempo ele tem uma relação mais tranquila, mais branda com a polícia e tal. Então, esses personagens eles foram se organizando na minha cabeça à medida da força gravitacional assim dos temas principais assim do livro, né? Que eu acho que é isso, assim, a questão da repressão e do consumo de drogas, a questão da necessidade do sonho e uma questão central, assim, que é do Viápia, que é do Sol na Cabeça e que eu acho que é da minha trajetória, assim, como escritor, como todo, que é a questão da amizade, né? Falo muito sobre essas relações de amizade. Também, a amizade é uma chave para eu conseguir discutir masculinidades. Então, foi assim que eu fui construindo esses personagens, assim. E com a ideia de tentar fazer um retrato dessa geração, assim, essa geração que foi a que mais sofreu nesse período e a que menos teve voz, assim, né? Acho que muitas das vezes o meu desejo de escrever alguma coisa surge dessa necessidade de expressar algumas vozes reprimidas, né? Por isso que eu escrevi o rolezinho lá atrás sobre os meninos que estavam sendo parados no ônibus e a gente tinha especialista de segurança pública, a gente tinha intelectual, um monte de gente falando sobre esse processo e ninguém perguntava para o menino que tinha sido parado o que ele sentia, como é que era aquilo e tal. E o Viatra foi a mesma coisa, assim, eu sinto que existiu toda uma comunicação em torno da UPP, especulação imobiliária, especulação midiática em cima dos conflitos, das ocupações, e ninguém perguntava para o morador o que ele estava achando daquilo tudo. Assim. Então, o Viário, de alguma forma, é a tentativa de contar essa história a partir dessa perspectiva, a perspectiva de quem estava ali dentro e teve a sua vida transformada sem ter a escolha de se achava que aquilo era o projeto ideal ou não. E tem um pouco de você mais em algum personagem específico ou não? Assim, uma coisa de vivências mais gerais. Eu acho que, especificamente, eu acabo me identificando um pouco mais com o personagem do Douglas, né? Enfim, eu acabo espelhando muito o meu processo para tentar ser escritor com o processo dele de tentar ser tatuador, né? Mas todas as coisas, elas acabam sendo muito pessoais, de alguma forma, assim. Por quê? Eu me lembro de um amigo muito importante que perdeu um irmão. Isso me dava muita angústia, assim, pensar nisso. Eu tenho irmãos, sou muito próximo a eles. Então, eu ficava pensando o que poderia acontecer em relação a esse elo ser quebrado. Eu tenho um amigo branco que é nascido e criado na Rocinha, que um dia me disse que nunca tinha sido parado pela polícia. E eu fiquei muito chocado com essa informação, porque quase todo mundo que eu conhecia era parado várias vezes. Eu mesmo já fui parado algumas vezes no mesmo dia, assim, era uma coisa muito recorrente. Então, essa informação me chocou muito, pensar que alguém que morava no mesmo território que eu tinha um tratamento tão diferente. Então, acho que são vários momentos da vida, assim, também que eles vão trazendo insights, né? Vão trazendo ah, longas reflexões sobre esse processo que aconteceu, assim, né? Eu escrevi o Viário há quase 10 anos depois do que aconteceu, então já tinha trabalhado isso de várias formas e então acho que a questão pessoal ela vem muito disso, né? Do meu ponto de vista para esse processo, assim, né? Que foi algo que foi sendo trabalhado e refletido ao longo dos anos. Legal. Vamos seguir agora então para o final aqui da nossa conversa, para o bate-bola, ping-pong, literário, mas não só literário. Perguntas objetivas, respostas objetivas, combinado? Maravilha, vou tentar. Vamos lá. Um livro de cabeceira para você, Atrás de Deus, que é do Chinua Achebe, né? não achei. Por que você escreve? Escrevo porque preciso. Um livro que você gostaria de ter escrito? Bom, para eu não me repetir, eu vou falar O Mundo Se Despedaça, também do Tino Accelli. E acho que já tem a resposta da próxima também, que é se você pudesse encontrar um autor, vivo ou morto, para tomar um cafezinho e bater um papo, quem seria? Úrsula, Ah, tá bom. Gênero Úrsula literário querida. favorito? E romance? Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? João. Uma música ou um Ah, artista? ah,
Alguém cantando, Caetano Veloso. Um filme, Elim, de ah, Suleiman Sisser, recentemente falecido. uma comida Acarajé, e uma viagem. Salvador. Um livro que você indica para todo mundo. Os Despossuídos, da Úrsula Le Guin. Qual foi sua leitura favorita agora desse ano, por enquanto? Desse ano, ah, muito difícil. Ou do ano Eu fiquei passado? muito fascinado com Uma Mão Só Não Basta para Escrever, de Abdelatif Labir, livro de poesia de um poeta marroquino. É o Tayá? Não. Abdel Não. Tayá? Não, não, é outro. O que você tá lendo agora? A Odisseia, de Homero. Nossa, esse ainda não tive coragem, não. Quem sabe um dia. É, Bom, e qual é o seu próximo livro, já sabe? Você vai ler? Próximo livro, eu tô pensando em reler O Mundo Se Despedaça por questões de pesquisa, e estou muito curioso pelo novo livro da Chimamanda, né? Hum, O, quanto, qual é o título agora? Esqueci. Esqueci, eu Não sei o que recebi do até. sonho. Deixa eu ver aqui. É, acabou de chegar aqui em casa. Aqui também chegou. Contagem dos Sonhos. Contagem dos Sonhos, estou muito curioso, claro. Um livro contemporâneo que acabou de fresquinho aqui. Acho que eu estou bem ansioso, me segurando para não começar logo ele. Mas estou me divertindo bastante com a série, muito engraçado. Boa. E aí, todo mundo que passa por aqui recebe um livro de presente no final, tá? E é normal que eu vou te falar algum, e se você falar eu tenho ou já li, a gente vai para outro. Então não tem problema se você já tiver, tá? Eu pensei assim na nossa conversa. Você já leu Kindred, da Octavia Butler? Já, Já? Tá. Vamos pensar que é que você falou de Úrsula, né? Ele deve gostar de uma ficçãozinha, uma fantasia, deixa eu inclusive ver acabei aqui. de ler a trilogia Xenogênese da Otávia, recomendo bastante, muito bom. Qual que é? É o Despertar, Ritos de Passagem e Mago. Ah, esse daí eu não li. É muito legal. Esse, é, eu não li. Gostei muito, principalmente do Ritos de Passagem, que é o segundo livro. Eu vou, então, te indicar um que eu li recentemente, que eu gostei bastante, é, que é sobre o olhar do leão. Você já leu? Acho que não, estava esgotado. É uma autora da Etiópia, chama Maasa Mengiste. Eu adorei. Ela escreveu Sobre o Olhar do sobre. Leão, Você conhece? nunca ouvi falar. É, Não. é. E ela escreve sobre a ditadura, e aí perdurou por vários anos, na década de 70 na Etiópia. É bem interessante, assim, a gente leu pro meu clube do livro, e mostra uma parte de uma história, assim, de um país que a gente conhece muito pouco, que chega muito pouco, ó. Assim, tanto é que fui pesquisar que livros de autores etíopes que tem no Brasil, basicamente tem nada. Então, e eu achei bem interessante, assim, a forma como ela conta a partir da perspectiva de diferentes personagens. Acho que você vai gostar. Então, Pô, depois me passa obrigado. seu endereço que você vai receber aí na sua casa. Espero que você goste. Bom, Giovanni, brigadão mais uma vez por ter topado participar. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final do episódio. Obrigado ao Igor, ao Bruno e ao Michel que ajudam aqui a tornar esse podcast possível. Semana que vem, terça-feira, tem mais um episódio também com um convidado especial, sempre especiais os convidados para a gente falar sobre leitura. E nos acompanhe também no Instagram do podcast, do Daria um Livro Podcast, que a gente sempre posta lá trechos das conversas, uma lista com as indicações dos livros que foram comentados aqui. Obrigado, Giovanni, e até a próxima. Falou, Pedro. Brigadão. Obrigado a todo mundo que está aí indo. Tamo junto.